professora Alice Bianchini. Estou passando por aqui para falar de uma lei nova, a Lei 14.188, e ela vai trazer muitas inovações, mas a gente gostaria de destacar aqui uma delas, que é exatamente a criação, a tipificação do tipo penal de violência psicológica contra a mulher. E esse detalhe com certeza não passou despercebido de vocês, contra a mulher, significando dizer sim que é um crime cujo sujeito passivo ele é específico. E aí nós vamos encontrar um outro detalhe importante também para a gente ressaltar aqui. Essa palavra mulher contida no artigo 147b, é onde nós temos inserido no nosso Código Penal a violência psicológica contra a mulher, essa palavra mulher não deve ser interpretada no sentido exclusivo, no sentido restrito de pensar pessoas do sexo feminino, porque aqui também, conforme doutrina e jurisprudência majoritária, nós podemos sim incluir as mulheres transgêneros. Então esse é um detalhe que não pode passar despercebido. Bom, agora como é que funciona esse novo tipo penal? Nós vamos encontrar uma série de condutas, que podem ensejar então um dano psicológico à mulher. Agora, a segunda observação que eu queria aqui ressaltar é o fato de que temos que tomar muito cuidado para que possamos identificar a violência psicológica contra a mulher e a gente não confunda a violência psicológica contra a mulher, que é a previsão nova, artigo 147b, com outra situação que já estava prevista na nossa legislação penal, no nosso Código Penal, mas que infelizmente muita gente não se dava conta. Então nós vamos lembrar do artigo 129 do nosso Código Penal, que fala da lesão corporal e diz o seguinte: ofender a integridade física ou saúde de outrem. Exatamente nessa parte ou saúde é que nós temos que compreender o seguinte: quando houver uma violência psicológica e desta violência psicológica decorrer um abalo na questão da saúde da mulher, pronto, nós não vamos mais falar do artigo 147b e vamos ficar no artigo 129, e aí, claro, a depender das circunstâncias, pode incidir, inclusive, aquelas situações especiais mencionadas nos parágrafos do artigo 129. Então, não é para confundir, não é para confundir, é para simplificar, mas a gente tem um tema bastante complexo. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma mulher que sofreu, de fato, uma violência psicológica, e ela, por conta dessa violência psicológica, ela adquiriu, por exemplo, uma síndrome pós-traumática, bom, aí nós estamos falando do artigo 129. E aí que é importante a gente compreender, para o 147b, não precisamos de laudo médico, simples o acontecimento daquelas situações previstas no próprio tipo penal já será suficiente para o enquadramento típico. Diferente do artigo 129, que nós vamos precisar sim de um laudo que vai mostrar que aquela situação vivenciada por aquela mulher, aquele abalo psicológico que ela sofreu por conta daquela violência psicológica, causou um dano à sua saúde, Então vejam que são duas situações diferenciadas. Outra questão importante então para a gente compreender, quando a gente vai falar do 147b, somente vítima mulher. Quando a gente vai falar do 129, pode ser vítima homem, pode ser vítima mulher. Então, essas são as diferenciações em relação a esse tipo penal, Então, muito importante, o tipo penal de violência psicológica. Vamos lembrar também que a violência psicológica já estava prevista como um tipo de violência lá na Lei Maria da Penha, mas lá na Lei Maria da Penha, como todo mundo sabe, a Lei Maria da Penha não é punitivista, a Lei Maria da Penha não prevê crimes. Ela até tem um crime, até tem uma previsão de um crime que vai ser inserido posteriormente à edição da Lei Maria da Penha, que é exatamente aquele crime que todo mundo conhece, que é o descumprimento da medida protetiva de urgência, certo? Mas aí é uma outra situação. Mas fora esse tipo penal, nós não temos tipos penais na Lei Maria da Penha, mas havia uma previsão do que seria violência psicológica. E praticamente toda a previsão que estava contida lá na Lei Maria da Penha é o que vem, então, agora integrar o artigo 147b, com exceção de umas condutas que já estavam fazendo parte exatamente do outro tipo penal também novo, que é o crime de perseguição. Bom, visto tudo isso, agora resta uma pergunta. Será que a alteração legislativa foi positiva? Será que a gente precisava criminalizar a violência psicológica? Essa é uma discussão que já surgiu, mas eu vou colocar aqui meu posicionamento. Eu acho sim, havia essa necessidade. A lei é muito festejada, na minha opinião, principalmente por um detalhe.
Quando nós não tínhamos a lei de violência psicológica, havia uma resistência, tanto da doutrina quanto na jurisprudência, em admitir a possibilidade de medidas protetivas de urgência para casos que fossem identificados apenas, esse apenas aqui entre aspas, como violência psicológica e não configurasse então nenhum tipo de crime. Agora então essa discussão estará superada e nós vamos poder de fato aplicar medidas protetivas de urgência que têm salvado vidas, que tem sido fundamental na vida de muitas mulheres, e nós vamos poder então aplicar as medidas protetivas de urgência sem absolutamente mais nenhuma discussão. Então esse é um ponto positivo da lei. Vale sim a criminalização da violência psicológica, lembrando que é somente quando a vítima é mulher. Mas então, estamos aí, demos a nossa opinião sobre a lei nova, ficamos à disposição para dúvidas, para questionamentos, nas redes sociais, estou sempre disponível nas redes sociais. Muito obrigada por ter me ouvido e com certeza a gente se vê em outras oportunidades.